Bem-vindos ao Ensino em Ação. Estamos muito felizes por você estar aqui hoje. Prepare-se para insights, dicas e conversas inspiradoras sobre educação. Vamos juntos. Olá, para quem nos ouve, boas-vindas a mais uma imersão profunda. Olá, é muito bom estar aqui para mais essa análise. Hoje nós compilamos uma pilha gigantesca de pesquisas. Nossa, sim, muitos artigos e dados. Exato. Análises e artigos recentes que orbitam em torno de um tema central, que é o 8 de março, e a luta pelo empoderamento feminino na educação. E, sabe, a nossa missão nesta análise não é, apenas passar pelos marcos históricos de forma superficial. Com certeza não. A ideia é extrair a mecânica exata de como a educação atua como uma ferramenta definitiva para quebrar ciclos seculares de pobreza e de violência. Exato. Nós vamos cruzar dados sobre os avanços legislativos que estão redesenhando as salas de aula hoje e, principalmente, dissecar as barreiras invisíveis que ainda travam a equidade de gênero. É uma discussão fundamental, né? É uma daquelas discussões que mudam completamente a forma como a gente enxerga a estrutura da nossa própria rotina. O ponto de partida para essa discussão exige que a gente olhe para trás com uma lente muito focada nas tensões trabalhistas e sociais. Quando cruzamos os registros históricos do início do século XX, fica muito claro que o marco do 8 de março não tem nada a ver com aquela data comercial sobre flores, sabe? Nossa, sim, é um equívoco muito comum. Exato. Na verdade, a data emergiu de greves industriais severas. Trabalhadoras nas ruas, né? Isso. Eram trabalhadoras organizando paralisações e ocupando ruas não apenas por questões salariais, mas lutando ativamente pelo direito ao voto e, fundamentalmente, pelo acesso irrestrito à educação. A educação era a base de tudo. Sim, a educação foi rapidamente identificada por elas como a chave mestra. Sem ela, essas populações femininas compreendiam que continuariam sendo mantidas à margem do pensamento científico. E da economia também, imagino. Da construção econômica e das decisões políticas que ditavam as regras de suas próprias vidas. Era uma questão de sobrevivência institucional. Certo. Vamos analisar isso por partes. Porque é fascinante observar como essa reivindicação histórica se traduz nos números de hoje. Os dados são bem reveladores. São mesmo. Porque, olhando para os dados recentes que reunimos do Censo da Educação Superior no Brasil, a primeira impressão é de que a virada já aconteceu. Numericamente falando, sim. As mulheres já representam mais de 57% das matrículas nos cursos de graduação. Mais da metade. Sim, elas são a maioria absoluta nas universidades. E, se olharmos para a base, os relatórios do Todos pela Educação mostram algo parecido. O que eles dizem exatamente? Eles mostram que a taxa de conclusão da educação básica também é significativamente maior entre elas. Bate a marca de 78,5% contra 70,2% entre os homens. É uma diferença notável. A pergunta que fica inevitável para quem analisa esses dados é a seguinte: se numericamente as mulheres estão dominando a conclusão educacional, por que esse volume não se converte de forma proporcional em liderança e poder de decisão? No mercado de trabalho, você diz? No mercado de trabalho e na própria estrutura acadêmica. Onde é que está o gargalo dessa transição? O que é fascinante aqui é exatamente o paradoxo que os dados brutos tentam esconder da gente. Como assim? Bem, as taxas de formatura representam um triunfo enorme, claro. Mas o mercado e a sociedade operam com filtros muito sutis, logo após a entrega daquele diploma. Aquelas famosas barreiras invisíveis. Exatamente. O que as pesquisas chamam de barreiras invisíveis são, na verdade, mecanismos estruturais muito concretos e pesados. E quais seriam os principais, segundo as fontes que a gente levantou? O primeiro deles, e um dos mais graves, é a evasão escolar e o atraso motivados pela gravidez precoce. Nossa, sim. Isso altera completamente o ritmo de inserção profissional de milhares de jovens. Mas há um fator ainda mais crônico, sabe? Um que afeta mulheres de todas as idades.
Qual seria? É o que a economia do cuidado chama de pobreza de tempo. Ah, pobreza de tempo. E isso está diretamente ligado àquela carga do trabalho doméstico não remunerado, certo? Exato. O trabalho doméstico não remunerado e os cuidados gerais. Cuidar de crianças, idosos. Isso. Toda essa economia do cuidado recai de forma esmagadora sobre os ombros femininos. E isso consome a energia e as horas que, para a contraparte masculina, são frequentemente investidas em outras coisas. Em networking, especializações, coisas do tipo. Sim, mestrados, cursos de extensão ou até simplesmente em descanso intelectual, que também é fundamental para o desempenho. Faz todo sentido. A sociedade, no fundo, trata o tempo da mulher como algo infinitamente elástico, sabe? Como se estivesse sempre disponível para os outros. Enquanto o tempo do homem é preservado. Culturalmente protegido para o avanço da carreira. É por isso que vemos essa disparidade tão gritante quando analisamos quem ocupa as reitorias das universidades. Os conselhos de administração das grandes empresas. A base é feminina, mas o topo é masculino. E outro ponto que as pesquisas deixam muito claro é como as escolhas de carreira ainda são engessadas por um condicionamento cultural fortíssimo. Os estereótipos de gênero nas profissões. Isso. Há uma subrepresentação muito alarmante nas áreas de exatas, as chamadas carreiras STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E isso não começa na vida adulta. Exato. Lendo os artigos sobre o desenvolvimento infantil que temos aqui, a gente percebe que essa exclusão não começa na porta da universidade. Ela é construída lá atrás, na infância. Como os dados descrevem essa construção? Basicamente, os meninos são frequentemente estimulados com brinquedos lógicos, blocos de montar, ferramentas. Eles recebem a mensagem constante de que devem explorar, de que podem errar e consertar o mundo ao redor deles. As meninas, por outro lado, recebem estímulos quase inteiramente focados no cuidado, na estética e na obediência. Brinquedos de casinha, bonecas que exigem cuidados. E o impacto disso na neuroplasticidade e na autoconfiança ao longo dos anos é muito bem documentado pela ciência. É um acúmulo de mensagens, né? Sim. Quando uma menina chega ao ensino médio e se depara com a física avançada ou com uma aula de programação, ela já passou por mais de uma década de feedback sutis da sociedade, dizendo que aquele não é o espaço dela. Nossa, é muito pesado quando você coloca dessa forma. E o ambiente de exatas se torna hostil não apenas pelas atitudes explícitas de exclusão, mas pela ausência crônica de referências visuais e de mentoria feminina nesses espaços. Não tem quem se inspirar de forma próxima. Exato. Então, aqueles altos números de conclusão no ensino superior que você citou antes acabam se concentrando massivamente em áreas ligadas ao cuidado e às humanidades. O que perpetua a divisão financeira, imagino. Com certeza. Já que as carreiras de ciência e tecnologia costumam ter os maiores retornos econômicos do mercado atual. E quando vemos governos e regimes suprimindo ativamente esse acesso à educação em outras partes do mundo, isso nos obriga a reconhecer a fragilidade dessas conquistas todas. É um contraste importante para a nossa análise. Sim. Nossos levantamentos sobre o cenário global trazem a situação do Afeganistão de forma muito direta. O que os relatórios relatam sobre lá? Os fatos mostram que, desde a mudança de regime em 2021, o Talibã proibiu formalmente que meninas frequentassem o ensino médio. Uma proibição total. Exato. Milhões de jovens foram simplesmente extraídas do sistema educacional básico por um decreto governamental direto. Esse contexto internacional serve como um lembrete pragmático de que o direito à educação nunca é um dado adquirido estático. Tem que ser defendido sempre. Ele depende de uma manutenção política constante. A velocidade com que décadas de progresso podem ser desmanteladas através de canetadas institucionais é assustadora. E isso reforça que a proteção da educação feminina precisa estar enraizada na legislação mais profunda de um país. Sem dúvida. O que nos leva diretamente a como as nossas próprias instituições aqui estão lidando com a estrutura da educação. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Os avanços recentes. Isso. Recentemente, o Brasil deu um passo institucional colossal. A sanção da Lei 14.986, em setembro de 2024, muda a regra do jogo. Essa lei é um marco gigantesco. Sim. A partir de 2025,
Os currículos do ensino fundamental e médio passam a ser obrigados por lei a incluir as contribuições das mulheres na história. Na história, nas ciências, na economia, nas artes. Tudo. É o fim absoluto daquela narrativa escolar onde o aluno passa 12 anos lendo apenas sobre os grandes inventores, grandes generais e grandes filósofos, como se o mundo tivesse sido construído exclusivamente por homens. É uma mudança de paradigma. É uma alteração tectônica na base cultural do país. Imagine só o impacto para uma menina de 10 anos aprender na escola que o Wi-Fi que ela usa o dia todo no celular teve as bases de sua tecnologia inventadas por uma mulher, a Hedy Lamarr. Se conectarmos isso ao cenário maior, a importância dessa lei está justamente em combater o que chamamos de amnésia histórica. Amnésia histórica. Perfeito. E se formos buscar as raízes dessa exigência, encontramos figuras que já operavam nessa frequência de mudança há séculos. Quem, por exemplo? Os artigos acadêmicos que revisamos para hoje trazem a figura de Nízia Floresta. Ah, claro, Nízia Floresta. Uma pioneira no Brasil do século XIX, que viveu entre 1810 e 1885. Uma época bem complicada. Extremamente complicada. Numa época em que o acesso ao espaço público era brutalmente restrito para as mulheres, ela fundou escolas para meninas com um currículo revolucionário para o período. E o que ela ensinava? Ela ensinava línguas, história e ciências naturais. Isso ia muito além do ensino de costura e de boas maneiras, que era o padrão estrito da época para as mulheres. Nos revolucionária mesmo. Sim, e ela também publicou textos incendiários que atacavam frontalmente a ideia da inferioridade intelectual feminina. Então, quando vemos essa nova lei hoje, quando vemos hoje uma lei federal obrigando a inclusão do protagonismo feminino nos livros didáticos, estamos presenciando o reflexo institucional de uma demanda que pessoas como a Nízia já articulavam quase 200 anos atrás. é uma continuidade histórica inegável. Uhum. E essa linha do tempo de resistência cruza fronteiras geográficas e chega aos dias atuais com uma força global incalculável, sabe? Com certeza. Os dados sobre ativismo contemporâneo que analisamos invariavelmente convergem para um nome: Malala Yousafzai. A história dela é fundamental. Sim. Para quem acompanha a nossa audiência e talvez não lembre dos detalhes, em 2012, no Paquistão, ela sofreu um atentado. Baleada aos 15 anos de idade. Baleada aos 15 anos, simplesmente por se recusar a abandonar a escola e por escrever um blog sobre isso. E ela não apenas sobrevive, como amplia a campanha. Ela sobrevive, amplia a campanha em nível mundial e se torna a pessoa mais jovem a receber um prêmio Nobel da Paz lá em 2014. Exato. É uma frase memorável dela nos documentos que analisamos que sintetiza o porquê de a educação ser tão temida por regimes autoritários. Ela diz: um livro, uma caneta podem mudar o mundo. É uma síntese perfeita. O caso da Malala ilustra como o empoderamento por meio da educação cria um efeito cascata na sociedade. E o trabalho dela continua ativo, né? Muito ativo. O que é mais relevante na atuação dela hoje, através do Malala Fund, é o entendimento de que as soluções para a desigualdade educacional não podem ser genéricas ou impostas de cima para baixo. Como eles operam, então? O fundo mapeia e apoia ativistas locais que entendem as complexidades de suas próprias comunidades. Tem ações no Brasil. Sim, no Brasil, as pesquisas destacam o trabalho de ativistas maravilhosas, como a Silvia Siqueira Campos. E qual é o foco do trabalho delas aqui? A atuação dessas lideranças foca muito na interseccionalidade do problema. Interseccionalidade, importante explicar isso. Isso. Elas compreendem que a barreira escolar para uma menina branca de classe média em um grande centro urbano é muito diferente da barreira enfrentada por meninas negras, indígenas ou de comunidades periféricas. As dificuldades se multiplicam, né? Exatamente. Manter essas jovens na escola exige lidar com a falta de infraestrutura de transporte público, com o racismo estrutural diário e com a pressão econômica severa para que comecem a trabalhar precocemente em subempregos. Então, o que tudo isso significa? Isso nos obriga a trazer toda essa teoria grandiosa para a prática do dia a dia de quem nos ouve. Para ação concreta. Se as barreiras são sistêmicas e estruturais, como os dados mostram,
A solução não pode depender apenas da resiliência extraordinária de ativistas isoladas. De jeito nenhum. A literatura que estamos analisando faz questão de frisar um ponto crucial. A questão da equidade na educação e na sociedade não é um assunto de mulher. É um assunto da humanidade. Exato. É um problema de desenvolvimento humano que trava o progresso de países inteiros. E isso exige uma participação massiva do público masculino. Um público que muitas vezes se beneficia, intencionalmente ou não, desse desequilíbrio estrutural todo. A grande questão que o texto levanta é: como sair da postura de espectador passivo ou de um apoio apenas retórico e adotar ações que realmente desestruturem essas barreiras invisíveis. As diretrizes levantadas pelas análises sociológicas e educacionais que lemos oferecem um roteiro bem prático e acionável para quem deseja ser um aliado genuíno. É um passo a passo mesmo, né? Sim, há 5 pilares de ação que costumam ser apontados estritamente nas fontes como os mais eficientes. Vamos detalhar cada um deles para a nossa audiência. Claro! O primeiro passo trata da autoeducação e da quebra da inércia cultural. O que isso quer dizer na prática? Isso implica a responsabilidade de buscar o conhecimento por conta própria, ler autoras feministas que pesquisam o tema, ouvir análises embasadas, consumir documentários. Não esperar que as mulheres expliquem o básico. Isso. Mas a parte mais difícil desse primeiro pilar é o confronto no próprio círculo social. A roda de amigos. Sim, significa ter o rigor de não rir e de intervir em piadas ou comentários machistas no ambiente de trabalho ou na mesa do bar. O silêncio nessas situações funciona como uma validação silenciosa da desvalorização da capacidade feminina. É aquele momento de atrito social que muita gente evita para não parecer chato, mas é exatamente aí que a norma cultural começa a rachar. Perfeito. O segundo pilar vai direto no cerne daquela pobreza de tempo que explicamos antes. A divisão das tarefas em casa. Trata-se de assumir, no mínimo, 50% do trabalho doméstico e das responsabilidades de cuidado com os filhos. E os artigos são muito claros em pontuar a semântica disso, né? Muito claros. Um homem adulto não está ajudando na própria casa ou fazendo um favor ao cuidar dos próprios filhos. Ele está assumindo sua parcela de responsabilidade. É questão de justiça. E o impacto disso é real na vida educacional da mulher. O impacto é imediato. Quando essa matemática do tempo é reequilibrada, as mulheres ganham de volta as horas vitais necessárias para concluir um curso, preparar-se para uma promoção ou simplesmente não entrar em esgotamento crônico. Sensacional. Qual é o terceiro passo? O terceiro pilar avança para o comportamento dentro dos espaços de aprendizado e de trabalho. Ele foca no apoio prático. Especialmente naquelas áreas críticas de ciência e tecnologia que discutimos mais cedo. Isso. Para os homens que já estão em posições estabelecidas no mercado de exatas ou na academia, a ação exigida é um incentivo ativo e a mentoria para meninas e mulheres. Tem a questão das reuniões também. Sim. Envolve a observação atenta das dinâmicas de poder em reuniões e salas de aula. O texto menciona aquele termo em inglês. O manterrupting. É um fenômeno documentado onde mulheres são sistematicamente interrompidas enquanto expõem suas ideias. E como um aliado age aí? Ser um aliado significa intervir nessas dinâmicas, redirecionando a atenção de volta para a mulher que estava falando e garantindo que ela receba o crédito intelectual por suas contribuições. Isso muda o clima de um departamento inteiro. Muda mesmo. Agora, o quarto pilar eleva o nível de exigência para a esfera pública. Não basta agir de forma justa no espaço privado, é preciso cobrar políticas públicas efetivas. Mas o que isso significa na prática para um cidadão comum que nos ouve agora? Escolas do seu bairro estejam de fato aplicando a Lei 14.986 de forma correta. Exigindo a reformulação dos materiais didáticos. Exato. Significa também apoiar publicamente fundos de bolsas de estudo para meninas em situação de vulnerabilidade e não se opor, mas sim defender políticas de cotas e ações afirmativas nas universidades. Entendendo que essas medidas são correções necessárias e não privilégios. Perfeito. E o quinto passo? O quinto e último pilar funciona como o fio condutor de todos os outros. A postura do aliado ativo. As análises ressaltam muito o papel da logística aqui, não é? Sim. Muitas vezes uma mãe decide retomar os estudos, mas a barreira não é a capacidade cognitiva dela. É a falta de uma rede de apoio que garanta que os filhos estejam seguros e cuidados enquanto ela assiste a uma aula noturna.
Contribuir ativamente para essa logística, seja na família estendida ou na comunidade, é um ato de aliado. É um ato de aliado. E é uma frase forte que ecoa em diversas dessas pesquisas sobre o comportamento masculino. Qual frase? O silêncio masculino é cumplicidade. Nossa, pesada e real. Diante de casos de assédio, diminuição intelectual ou sabotagem de carreiras femininas em espaços acadêmicos e corporativos, optar pela neutralidade é, na verdade, uma escolha ativa pela manutenção do problema. Essa frase resume perfeitamente o nível de comprometimento necessário. O que as compilações de dados e os resgates históricos nos dizem, no fim das contas, é que não se trata de construir um cenário onde os homens assumem uma posição de salvadores ou protetores. Porque essa visão paternalista faz parte do problema original, né? Exatamente. Trata-se essencialmente de caminhar junto. Identificar onde os privilégios masculinos estão obstruindo o avanço e decidir parar de ser um obstáculo para começar a ser parceiro na resolução. Um esforço de conscientização contínua. Sim, uma mudança de hábitos que não se limita a dar os parabéns no dia 8 de março e depois esquecer. Requer vigilância diária ao longo de todo o ano. É uma virada de chave completa na forma como a gente opera em sociedade. E para fechar essa linha de pensamento sobre como as demandas foram reformuladas ao longo do tempo, vale lembrar daquela declaração contundente da Malala presente nos textos. Que é maravilhosa, por sinal. Sim. Ela diz o seguinte: não queremos que nos deem nada. Queremos o que já é nosso por direito. Muito forte. Demais. Não é um pedido de concessão, é uma exigência de justiça básica. E essa postura de exigir o que é de direito nos leva a uma provocação final sobre o futuro, sabe? Algo para quem está nos ouvindo refletir de forma independente depois daqui. Manda bala, qual é a reflexão? Bom, nós destrinchamos as barreiras atuais. Mas pensem no seguinte: se a nova Lei 14.986 vai garantir que a partir de 2025 as crianças cresçam estudando o protagonismo feminino na ciência, na história e na economia desde cedo... Certo. Até que ponto essa mudança profunda na educação básica fará com que, nas próximas gerações, o ato de exigir a divisão de 50% das tarefas domésticas deixe de ser uma pauta de discussão? Nossa, que pergunta interessante. Sim, porque talvez, simplesmente, as bases culturais dos papéis de gênero terão sido completamente transformadas pelas salas de aula de hoje. Deixaria de ser uma exigência para ser apenas um normal. Essa é uma lente fantástica para observar as mudanças culturais dos próximos anos. A educação transformando o lar de dentro para fora de forma orgânica. Fica aí essa excelente provocação para todos nós digerirmos. Foi ótimo conversar sobre isso. Muito obrigado a você e a quem acompanhou nossa análise profunda de hoje. Pessoal de casa, peguem esses dados históricos e as dinâmicas sociais que discutimos e levem isso para as rodas de conversa no trabalho e em casa. Compartilhem o conhecimento. E continuem questionando as estruturas ao redor. Mantenham o radar ligado para essas questões e nós nos encontramos na nossa próxima imersão. Até lá! Valeu pela companhia! Lançamentos inéditos todos os sábados. Não perca o próximo!